Bom dia, bom dia, bom dia, mulherada linda! E aí, acharam que eu não tava aqui? Ah, tava escondidinha. Vem chegando pro nosso... E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindas! Segunda-feira começando, primeira segunda-feira de abril, não é? Dia 3 de abril, um novo mês, novas possibilidades. Hora mais do que nunca da gente parar e olhar para o que realmente importa, cuidar um pouquinho mais da nossa história. Então vai chegando, para a gente começar essa segunda-feira com todo o poder que a gente merece, com toda a consciência que faz a diferença na nossa vida. Bom dia para quem já chegou, bom dia Ivone, bom dia Denise, bom dia Arlete, bom dia Adriana, que bom que vocês já estão por aqui. Esse é aquele momento em que a gente manda essa live para várias outras mulheres, porque o tema de hoje merece a nossa atenção. Ele é o causador de talvez uns 70% da nossa ansiedade, das nossas angústias, dos nossos problemas, a tal da procrastinação. Se fala muito sobre esse tema e a gente merece olhar para ele de um outro jeito, por uma outra perspectiva. Porque tá aí uma coisa que a contoterapia faz por você, ela te traz uma nova perspectiva para você olhar para algo que já tá ali te incomodando há bastante tempo. Bom dia, Viviane, bem-vinda. Vamos enviar essa live para mais mulheres? Então, clica no teu aviãozinho e manda aí para as mulheres da tua vida que podem se beneficiar desse conteúdo, que podem se sentir tocadas, né? Que podem ser potencializadas por esse conteúdo. Te espero para estar com a gente, para fazer esse movimento também por aí, de chamar as amigas pra cá. Vamos que vamos? Vamos que vamos! Um sol lindo, já toma o céu aqui em Florianópolis. Hoje eu tô bem na vibe de Florianópolis, ó. Renda de Bilbo na cabeça, vocês conhecem? Eu acho lindo demais as tradições que existem aqui na ilha de Santa Catarina. E a renda de Bilbo é uma delas. É uma tradição que se passa de geração em geração para mulheres, né? Feita pela mão de mulheres. E isso também tem a ver com o nosso tema de hoje. Ontem, quando eu visitei a casa de artesanato que fazia essa renda, uma das senhoras falou assim para mim: pois é, aqui na nossa região a gente só tem 2 mulheres que fazem essa renda e ninguém quer continuar, ninguém quer aprender. Uma delas tem 4 filhas, nenhuma se interessou em aprender. E aí vamos combinar que muitas vezes o nosso desinteresse por algumas coisas tem a ver com esse lugar da procrastinação. Depois eu vejo, depois eu faço, amanhã eu resolvo, mais tarde eu aprendo. Para onde esse lugar pode nos levar? E por que será que ele se ativa com tanta propriedade dentro de cada uma de nós? E aí eu me coloco super nesse lugar, porque lidar com a procrastinação é lidar diariamente com os nossos limites. Vamos bater um papo sobre isso? Começo perguntando para você, que já tá aqui comigo nessa manhã, não sei se você tá com seu cafezinho, eu tô no meu chazinho aqui. Como é que é a procrastinação para você? Procrastinação é uma coisa que te pega, que você lida diariamente? Você se sente assim, tipo, muito procrastinadora? Ou não te atinge, mas você tem pessoas à tua volta que procrastinam muito? Como é que é a tua relação com a procrastinação? Me conta aí nos comentários, que eu quero poder realmente direcionar, né, para vocês e para as necessidades de vocês, para a segunda-feira ser poderosa do jeitinho que vocês merecem. Drica Nunes, meu amor, bom dia, bem-vinda, que gostoso te ter aqui. E quando eu pensava em procrastinação, a primeira coisa que sempre vinha para mim era:
Quando a gente procrastina, a gente está num lugar de falta com a gente mesmo. E era proporcional na minha reflexão e nos meus pensamentos de que procrastinar era um erro, que procrastinar era algo de errado que eu fazia. E, consequentemente, vinha a cobrança. E tudo começou a mudar quando, pela ótica da contoterapia, pela ótica do desenvolvimento pessoal, eu comecei a entender que a procrastinação não era necessariamente um erro e que ela não precisava de cobrança para ser resolvida. É aí que chega uma nova perspectiva, que é o que eu quero trazer para vocês nessa manhã de hoje. Que nova perspectiva pode nos trazer? Responde aí para mim nos comentários, quando se trata de procrastinação, como é que você vê? Como é que você se sente quando você procrastina? Quais são os sentimentos que acompanham a procrastinação? Essa é a pergunta, conta para mim. Quais são os sentimentos que te invadem quando você procrastina? Vou trazer para vocês alguns dos meus sentimentos. Incapacidade. Desgosto. Raiva. Frustração. Vocês estão trazendo também, fracasso, frustração, fraqueza, culpa. Estamos indo para o lugar. Exatamente. Vocês percebem que esses sentimentos, eles fazem a gente parar na hora. A gente fica estagnada. Ivone trouxe um lugar importante, o sentimento de perda. Esse lugar de incapacidade. A gente fica se achando menos, né? Nossa, que porcaria que eu sou, porque eu não fiz o que eu me propus a fazer. E acho que essa palavra, incapacidade, é o nosso ponto de partida para o nosso papo de hoje. Por que eu quero trazer uma relação entre a procrastinação e a nossa criança interior? Quem já vem acompanhando Manhãs de Poder há mais semanas, né? Sabe que eu venho trazendo um conteúdo voltado à criança interior por aqui. Então, se você não maratonou as nossas últimas lives, você precisa estar lá no nosso grupo de WhatsApp, onde tem o link de todas elas. E esse conceito de criança interior, ele nos ajuda profundamente a mudar a perspectiva sobre esse lugar. Peraí. Então eu não preciso ver só dessa forma. E a criança interior nos traz essa perspectiva de que, tem algo mais fundo aí. Não é só sobre procrastinar. É por que eu ativo esses lugares de incapacidade dentro de mim? Por que eu vou para esse lugar? E a gente normalmente não quer fazer muita pergunta para lugares desagradáveis, não é verdade? Porque na nossa vida a gente vai aprendendo a fugir de sensações desagradáveis. Então a bola de neve começa a se construir da seguinte forma. Quando eu procrastino, eu lido então com essa frustração, com essa culpa, com essa incapacidade e é um sentimento horrível. Eu não quero mais entrar em contato com ele, então eu fujo e vou fazer outra coisa. E aí, em um determinado momento, acontece de novo, e aí eu fujo de novo. E assim eu vou fazendo esse movimento. Uma das coisas que mais nos fortalece em termos de desenvolvimento pessoal é aprender a entrar em contato com sentimentos negativos. Dani, mas eu não quero ficar nesse lugar desconfortável. Não, não é sobre ficar. É sobre observar. Nossa, eu estou me sentindo extremamente incapaz. Por que eu estou me sentindo assim? E aí a gente começa a trazer uma perspectiva. E aí lembrando um pouquinho para vocês
do conceito de criança interior que vai nos ajudar a entender ainda mais a procrastinação. Vamos lembrar que criança interior é aquela parte dentro de nós que não cresceu, aquela parte que não deu conta, que, diferente da mulher adulta decidida que faz e acontece, ela trava, ela não desenrola. E aí eu vou fazer uma pergunta bem decisiva sobre isso para vocês. Quando vocês procrastinam mais coisas para os outros ou coisas para vocês mesmas? Qual que é a proporção? Me conta aí. Eu procrastino mais para os outros ou eu procrastino mais para mim mesma? Para as coisas que eu sei que preciso fazer para mim. E aí, assim, seja trabalho, estudo, tá? Em todas as áreas da vida tá valendo. É mais fácil procrastinar coisas que você prometeu para as outras pessoas ou para você mesma? Ivone já respondeu, para mim. Os dois. Para mim. Você percebe? A gente vai tendo níveis de procrastinação. E normalmente, o primeiro nível é esse em que eu não consigo fazer as coisas para mim. Para o outro eu até faço. E dependendo do nível dessa procrastinação, eu já não consigo mais nem fazer para o outro. E por que isso começa? Porque parece que não há espaço para eu fazer essas coisas para mim. E vamos combinar que isso vem estruturalmente do fato de sermos mulheres e vivemos em uma sociedade em que somos treinadas desde que nascemos para servir. Não é verdade? Exatamente. Nelly, bom dia, que bom te ter com a gente, bem-vinda. E aí, se nós mulheres estamos sempre acostumadas a servir, a entregar para o outro, a fazer para o outro, a gente acaba fazendo. E aí, de repente, quando a gente deveria fazer algo para a gente mesmo, ups, me perdi, me confundi, errei o dia. Nossa, foi, quando eu vi foi. E aí entra o nosso conceito de criança interior. Aquilo que a sua criança aprendeu sobre capacidade se torna presente quando você precisa ou não fazer algo para você procrastinar ou agir. Todas as tuas crenças relacionadas à tua capacidade entram em choque nesse momento. E se a gente não percebe aonde a chavinha vira para a procrastinação acontecer, ela continua se repetindo e ela se torna um hábito. E tudo que se torna um hábito ganha espaço na nossa vida. Vamos construir isso pedacinho por pedacinho para você acompanhar. O nosso cérebro, de acordo com a neurociência, tem uma área bem aqui na frente que é a área das funções executivas. Todas as funções executivas são aquelas que dependem da nossa consciência. Eu preciso estar presente para que aconteça. E no processo das funções executivas estão as minhas capacidades, as minhas competências emocionais. É nessa região que fica uma coisa que nós vamos chamar de controle inibitório. O controle inibitório nos ajuda a se posicionar nas situações. Por exemplo, você tem que fazer uma atividade que tem um horário específico. Então você se organiza para chegar naquele horário, porque o seu controle inibitório sabe que os horários precisam ser cumpridos. Deveria funcionar igual um reloginho, percebe? O mesmo se dá com prazos de entrega. Nossa, eu sei que tem que entregar até ali, então eu preciso fazer dentro desse prazo. Mas o que acontece? As funções executivas, elas perdem um pouco a sua força por causa das crenças. A forma como o nosso pensamento vai sendo moldado desde a nossa infância potencializa controle inibitório, autocontrole ou diminui esse lugar.
E aí, na hora em que a gente vai agir, obviamente, o cérebro já cria uma proporção pelas experiências anteriores que ele teve. E aí, tudo aquilo que a gente não aprendeu na infância se torna muito difícil de fazer na vida adulta. E acho que esse entendimento muda o nosso jogo, muda a forma como a gente se trata. Eu vou dar um exemplo para ver se ele faz sentido para vocês. Quando você vê uma criança aprendendo a andar, ela ainda não sabe andar. Na hora que ela cai no chão, o que você diz para uma criança bem pequenininha que está aprendendo a andar e que cai? Você vai dizer assim, levanta daí, faz favor? Que absurdo! Que absurdo você não tá de pé? Vamos, anda direito? Você fala isso pra criança? Não, né? Você vai dizer, caiu, vamos de novo, vamos, levanta. E aí você consegue. A gente estimula, porque a gente sabe que aquela criança é pequena e que ela ainda não aprendeu aquilo. Vocês percebem que quando uma criança precisa aprender algo novo, ela precisa ser encorajada para que isso aconteça? Só que e se, me acompanha agora, você passou pela sua infância toda, pela sua adolescência, e você não aprendeu, você não recebeu o referencial de um adulto funcional que te ajudasse a treinar a fazer aquilo daquela forma. O que vai acontecer na sua fase adulta? Você vai saber fazer algo que você não aprendeu? Não. Você vai ter que aprender. Só que existem algumas coisas que dizem para nós adultos assim, você tem que saber e pronto. Te vira, você tem que saber. E aí a gente se força. E aí a gente olha para aquilo que a gente não sabe e a gente faz igualzinho, como se a gente estivesse na frente de uma criança que não aprendeu, que a gente dissesse para ela, levanta, anda, vamos. Que absurdo você não saber fazer isso. Faz sentido para vocês esse lugar, gente? Existem coisas em que você se coloca nesse lugar? Nesse lugar de eu não sei fazer isso, mas eu deveria saber. Que absurdo eu não saber fazer isso. Que ridícula que eu sou porque eu não sei fazer isso. Ou que absurdo eu não saber fazer isso. E aí, eu vou te contar um segredo, que essa união entre contoterapia, entre neurociência, entre estudos dos processos educacionais, porque para quem não sabe eu faço mestrado em educação e tenho estudado, pelo viés da neurociência e da educação, vários pontos do desenvolvimento da aprendizagem, sempre olhando para a questão dos adultos. E todos esses pontos de vista me ajudaram a entender uma coisa crucial sobre a procrastinação, que é 70% das situações que nós procrastinamos está ligada a situações em que nós não aprendemos a desenvolver algo. E aí eu tento me forçar, mas eu não tenho aquela base, eu não sei como desenrolar aquilo. Talvez você esteja me perguntando, Dani, mas qual a relação? Tem coisas básicas que eu procrastino. O que isso tem a ver com o meu aprendizado? Vamos chegar nesse ponto. Inclusive, se você que está aí do outro lado tiver alguma pergunta relacionada a isso que eu falei até agora, ou alguma coisa que você diz, Dani, repete, que eu me perdi nessa parte, vai colocando aqui nos comentários, tá? Os nossos comentários são para isso que eu faço a live, senão eu vou fazer só um vídeo gravado. É pra gente bater esse papo. Então, pode colocar tuas perguntas e, inclusive, se for fazendo sentido para você essa construção que eu tô trazendo, divide com a gente também, que assim a gente vai construindo juntas. Vamos a alguns exemplos. Eu tenho problema com o horário.
Eu sempre procrastino o horário, sempre chego atrasado, não consigo cumprir o horário de jeito nenhum. Esse é meu ponto de procrastinação. Não é o meu, tá? Mas poderia ser, né? Acho que em alguns momentos já foi. Se a questão da procrastinação tá ligada a cumprir horários, o que a gente faz para fazer análise? Volta lá atrás. Normalmente dos 7 aos 14 anos, nessa fatia da tua história. E observa o que você aprendeu sobre cumprir horários e rotina nesse período. E aí talvez, quando você olha para a sua história, ninguém te ensinou a cumprir horário. Talvez em casa a relação com o horário fosse uma bagunça, todo mundo chegava atrasado. Talvez tudo que você sabe sobre cumprir horário era muito dolorido. As pessoas brigavam com você o tempo inteiro para cumprir horário. E aí o nosso cérebro foge desesperadamente da dor. Então, se cumprir horário vai gerar uma coisa ruim, eu me perco no tempo, eu fujo, eu procrastino. Procrastinação quer dizer, eu evito a ação. Porque a ação pode me levar a um lugar que eu não sei, a um lugar que dói, a um lugar que eu não me sinto merecedora. Normalmente a procrastinação vai atuar nessas 3 frentes. Eu não sei, dói, eu não me sinto merecedora. Se eu fizer isso, vai me gerar uma dessas 3 coisas. E aí, eu procrastino, né? Eu fujo. É um mecanismo de defesa. Nosso cérebro se organiza com luta e fuga. E aí, quando se trata da criança interior, a gente vai diretamente para esse lugar. Eu quero fugir. Eu não quero ter que entrar em contato com isso aqui. Vamos trazer mais alguns exemplos para a gente desenrolar esse novelo. Me conta nos comentários alguma coisa que você procrastina, que acontece com você aí diariamente, que você gostaria de estar fazendo, mas quando você vê, você já está procrastinando. Vou trazer um exemplo de uma cliente que eu tenho atendido individualmente e que não conseguia estudar. Ela é relativamente jovem, tem acho que 32 anos mais ou menos, e estudar para ela era algo muito difícil. Estudar sozinha. Ela não conseguia sentar e estudar. Às vezes ela estava com as coisas todas arrumadas, sentada, e ela ia fazer alguma outra coisa. Ela fugia desse lugar de estudar. Aí a gente aplica, né? Ó, tô entregando ouro para você aqui hoje. Uma das 3 coisas, lembra? Será que eu não sei estudar? Será que estudar sozinha me provoca dor? Será que eu me sinto não merecedora de estudar? Quando eu aplico essas 3 regrinhas, elas vão me levar para pontos da minha história que precisam ser olhados, que eu preciso lidar, para aí sim conseguir destravar, né, nesse lugar. Então, no caso dessa minha cliente, né, essa questão da procrastinação, a gente foi olhar na história dela e viu que estudar era uma coisa que ela não sabia. Ela não sabia mesmo. Porque desde que ela entrou na escola, ela nunca teve um espaço para estudar na casa dela e nem um tempo adequado. Porque sempre que era para ela estudar em casa, ela precisava ajudar a mãe em alguma outra coisa. Então a mãe dela tinha loja, ela tinha que ir para a loja com a mãe, ajudar, atender as pessoas. Então às vezes ela estudava naquele espaço barulhento de muitas pessoas, de muita coisa, né? E aí esse lugar de estudo é um lugar que ela nunca aprendeu. Ela nunca teve um lugar silencioso, tranquilo, em que ela pudesse por 1 hora ou 2 estudar. E aí, o que o cérebro dela aprendeu? Momento de estudo é momento de agito. Se eu estou estudando, eu tenho que estar fazendo outra coisa. Não, eu não mereço, ó. Lembra que são as 3? Eu não mereço ficar aqui em paz, tranquila, estudando e aprendendo. E aí,
estudar gerava dor, né? Porque ela não podia se dedicar àquilo, né? E, consequentemente, ela acabava desconectando e fazendo outra coisa. Percebe? E aí quero falar de dois exemplos, um exemplo aqui que foi dado tanto pela Nelly quanto pela Dione, né? Que é o dizer não. Queridas, não conseguir dizer não tem tanto a ver com a procrastinação. Tem mais a ver com um lugar chamado limite seguro. Quando eu não consigo dizer não para o outro, quando eu sempre coloco o outro antes de mim, eu não consigo dar limite. Dizer é só até aqui. E isso vai estar ligado muito mais diretamente ao fato de que eu não consigo me olhar. Quanto menos eu consigo me olhar e lidar com o meu valor, mais dificuldade eu tenho de colocar limite para o outro. Porque eu acabo sempre achando que o outro é mais do que eu. Faremos um papo só sobre limite e sobre dizer não. Vai entrar, já vou entrar até na minha sequência de programação aqui do Manhãs de Poder, porque isso dá um papo em específico, tá? Então, limite seguro nos leva a um outro lugar, diferente da procrastinação. Impacta, porque aí eu acabo fazendo só as coisas para os outros, ficando exausta, sem energia e não consigo realizar as minhas. Né? Então, sempre que vier essa dificuldade de dizer não para o outro, para se olhar. Será que para dizer sim para o outro, eu tenho que dizer não para mim? Por que eu me digo tanto não? Tá aí uma questão para vocês pensarem, tá? Por que eu me digo tanto não? Em breve nós vamos abrir uma nova turma do Desafio de 21 Dias e lá a gente fala muito sobre esse lugar de construção de limite seguro. Então fiquem ligadinhas para vocês participarem com a gente. Temos mais exemplos aqui muito bons. Vão mandando, porque com exemplo a gente sempre aprende muito, né? A Ivone tá falando sobre sair da cama cedo de manhãs, o famoso acordar cedo. Aí dá pano pra manga. Vamos aplicar a regrinha dos 3? Será que a sua menina aprendeu a acordar cedo? Foi algo que ela aprendeu, E aí quando eu falo sobre aprendizagem, gente, eu tô falando no sentido completo da aprendizagem, que é eu aprendi porque eu entendi que é importante, porque eu entendi que faz bem, porque eu entendi que me leva a um novo lugar. Porque muito nessa vida a gente foi obrigada a fazer e a gente não aprendeu. Para vocês terem uma ideia, a minha relação com acordar cedo nunca foi boa na minha primeira infância. Eu tinha que ir para a escola de manhã. Minha mãe, que eu acho que até deve estar por aí vendo a live, falava que eu era muito dorminhoca. Eu tinha que ir para a escola de manhã, porque senão eu queria ficar só dormindo. Então, por muito tempo, e com uma pior enorme na adolescência, levantar cedo era muito ruim. Porque me trazia uma sensação de que assim, eu sou forçada a ir para esse lugar. Quando que eu aprendi a levantar cedo? Quando eu percebi como era gostoso levantar com a casa em silêncio, e ter um tempo só para mim antes de me dedicar aos meus afazeres, às atividades. Então foi depois de adulta. E hoje em dia eu amo acordar cedo, me faz muito bem. Mas eu precisei entender que eu não sabia, que eu não tinha aprendido, porque as minhas memórias dos 7 aos 14 anos não eram boas relacionadas ao acordar cedo. Segunda regrinha, causava dor? Sim, causava. Meu pai maravilhoso tinha uma mania, que era até engraçada, mas que me causou dor, que era ligar a música bem alta para eu levantar da cama, ou então ficar buzinando no carro para eu ir rápido para levar para a escola. E aquilo me gerava um sentimento de ansiedade nessa fase, né, de angústia. Então, ou seja, não era bom, né, me gerava algo muito ruim. E a questão do merecimento, como eu via como algo ruim levantar cedo, não fazia sentido. Né? Então, muitas vezes, algo que a gente vê como ruim, a gente não consegue colocar sentido. E aí a Ivone até colocou, né? Eu preciso ter um motivo para levantar cedo. Então, qual é o motivo? É o que me move.
E quando dentro de nós a gente entende que aquela ação vai me levar até um outro lugar, e eu consegui entender que eu mereço, eu consegui entender que não vai me gerar dor, e eu consegui entender que se eu não souber eu posso aprender, aí destrava, aí eu consigo ir. Percebem? Faz sentido? Estou respondendo os comentários de vocês e quero agradecer todo mundo que está aqui, que nós já estamos com quase 30 pessoas. Eu sei que esse assunto dá pano para manga, então vamos trazendo os exemplos e vamos aproveitar. Ó, a Arlete está falando de chegar atrasada no trabalho porque o ambiente não é legal. Eu não aprendi a ser resiliente, eu quero fugir da dor das relações tóxicas. Eu não mereço um ambiente saudável, pois na educação é assim mesmo. Olha só, Arlete, ó as mulheres iniciadas, a Arlete está na mentoria Pé no Chão. Sabe uma coisa mais linda que uma mulher iniciada aprende, e a Arlete está mostrando aqui para vocês? A fazer as perguntas certas. Uma mulher iniciada pode não ter todas as respostas, mas ela aprende a fazer as perguntas. E aí quando ela traz essas perguntas, ela já compreendeu que são crenças que estão dentro delas. E para a gente ter uma vida mais leve, gente, nós precisamos de uma coisa chamada flexibilidade cognitiva, que é tirar o nosso cérebro da resistência. Vamos falar o seguinte, alongamento, né? Alguém diz assim, bota a mão no pé, você diz, minha mão só chega no joelho. O mesmo acontece com o cérebro. Se eu estou rígida em algumas crenças, eu não consigo ir além. E é por isso que você tem que fazer cursos de desenvolvimento pessoal, é por isso que você precisa fazer processos de desenvolvimento pessoal em que você tenha ferramentas, uma mentora e que você faça a sua parte, né? Para que você possa exercitar. E fazer perguntas é fazer a nossa parte. Então assim, por que eu fico em relações tóxicas? Por que eu acho que eu tenho que me forçar a ficar em ambientes que me fazem mal? Você percebe? Vamos aplicar a regrinha dos 3, porque talvez eu não aprendi que ambientes tóxicos não são lugares onde eu tenho que ficar. Eu não aprendi isso. Talvez eu não conheça um lugar diferente da dor. Porque a gente fala, eu fujo da dor, mas eu também não conheço um lugar diferente. Então eu acabo ficando aqui. E eu não acho que eu mereço ter um ambiente saudável. Percebem? Vai para esse lugar. Ó, a Nádia maravilhosa que fez o desafio 21 dias falou que aprendeu muito sobre limite seguro. Que bom. Ó, a Denise tá falando, não terminar de ler um livro de leitura ou de não estudar entra... Exatamente, Denise. Tenho dificuldade de leitura, tô sempre procrastinando o ato de ler. Aplica a regrinha dos 3. Eu aprendi a ler. Dos 7 aos 14 anos, eu tinha exemplos de leitura. Eu tinha leitores dentro da minha casa. Eu tinha pessoas que me mostravam que ler era bom. Porque se eu não aprendi, eu não vou ter como algo bom. Por mais que eu saiba que é importante. Mas eu não aprendi, eu não sei. Eu não tenho prática de leitura. E aí, consequentemente, as minhas relações com a leitura é ruim, é chato, é demorado, não consigo ficar parada. Porque talvez lá na infância, quando eu queria pegar um livro, eu via minha mamãe pra lá e pra cá trabalhando, nunca vi minha mãe sentada lendo um livro. Percebe? Então, eu não tenho essa relação. Eu acho que ler é uma coisa chata, porque eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que estar sempre em movimento. E ler parece ficar parado. Será que eu mereço? Ó, e essa é forte, tá? Será que eu mereço passar 1 hora sentada numa poltrona com um livro na mão? Quem vem de uma família de muita ação, de muito trabalho, ainda olha lá dentro do iceberg a leitura como uma coisa inútil. Parece que não tem trabalho, porque não tem movimento. Vocês percebem? Vocês percebem como procrastinação é sobre o que vocês não aprenderam e sobre o que vocês não tomaram consciência? Então não adianta só brigar com vocês, porque não vai mudar. É sobre tomar consciência, é sobre entender que não aprendeu e se abrir para aprender. A Drica falou, o mundo é feito de pergunta. Exatamente, o mundo é feito de perguntas. Sábias são aquelas mulheres que aprendem a colecionar perguntas, a se questionar diariamente sobre suas escolhas, sobre os caminhos, sobre os pontos da sua história que
ainda não estão claros, né? Então é muito importante esse lugar. Exato, mamãe falou, ó. Mamãe tá falando aqui, não gosto da palavra obrigação, sou obrigada. Exatamente, ninguém é obrigada a nada nessa vida, né? Eu acho que quando a gente tira a obrigação da frente das palavras, a gente ativa esse lugar. Porque muitas vezes a gente se obriga para não procrastinar. E é chicote no lombo. E aí quando eu não me obrigo, eu não preciso passar a mão na minha cabeça. Mas eu posso entender que eu quero, que eu desejo, que isso vai me levar ao lugar onde eu quero chegar, né? Fez sentido, Denise? Vocês percebem que boa parte das respostas que a gente precisa está na nossa própria história? É a partir do que a gente construiu, que a gente viu, que a gente aprendeu. E nós não somos obrigadas a ter aprendido tudo. E não é culpa de ninguém, porque os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam com o conhecimento que eles tinham. Eles puderam nos trazer até aqui só. E a partir de agora é com a gente. Só que vocês percebem que já que é com a gente precisa aprender a se tratar melhor, aprender a se respeitar um pouco mais. E às vezes para isso, tudo que a gente precisa é olhar com mais amor para a menina que nós fomos um dia. Para aquela menina que não aprendeu um monte de coisa. Para aquela menina que ficou com lacunas. Para aquela menina que ouvia que não merecia outras coisas. E aí quando a gente olha com amor para essa menina, nós conseguimos ir além. E antes de contar uma história para vocês, eu quero contar um caos, algo da minha história sobre esse lugar. Por muitos anos, a minha procrastinação foi totalmente ligada à atividade física. Eu tinha muitas crenças de procrastinação sobre a atividade física. E o primeiro lugar era, se eu fizer atividade física, eu vou me machucar. Essa era uma crença para mim muito enraizada. Porque em vários momentos da minha infância, eu ia, por exemplo, andar de patins e quebrava o braço. Ia fazer tal coisa e me machucava. Fui jogar vôlei, ferrei meu joelho. Então, se eu fizer atividade física, se eu me desafiar fisicamente, eu vou me machucar. Isso era profundo dentro de mim. Ou seja, né? Então eu não sei fazer atividade física, porque eu vou me machucar, eu sempre me machuco. Segunda coisa, vai doer, a atividade física vai me machucar, né? E, consequentemente, eu fugia disso e achava que não merecia, porque eu não era boa, eu não sabia fazer atividade física. E aí eu fui fugindo desse lugar, fui tendo vários problemas, inclusive físicos, né? E quando que essa chave mudou? Quando eu entendi que eu podia aprender. Peraí, eu não sei, mas então deixa eu aprender, né? Deixa eu aprender, eu não sei. E a gente pode aprender. E conforme eu fui aprendendo, e aí no meu caso, né, o Pilates foi o grande divisor de águas da atividade física na minha vida, porque eu entendi que eu podia conhecer meu corpo, testar os limites, ir além. E aí eu fui aprendendo. E quanto mais eu aprendia, mais gosto eu tomava, porque eu dizia, olha, eu não sei isso aqui, mas eu posso saber. E aí vocês percebem que a gente sai de um lugar de que a gente tem que saber tudo? Ou então que os nossos pais eram perfeitos e tinham que saber tudo? A Arlete está falando, né? Você me traz consolo quando diz que não é culpa de ninguém, que nossos pais fizeram o melhor que tinham e podiam com o que tinham e eram. Hoje eu vejo quanto eu errei quanto mãe, mas errei tentando acertar e fazer o melhor. Exatamente. Vocês percebem uma coisa? A gente vai errar. Fato, a gente vai errar. Porque a gente não sabe tudo, porque a gente precisa experimentar. E a experimentação é feita de tentativa e erro. E a gente só tem a oferecer aquilo que a nossa história nos trouxe até aquele ponto. Então sair desse âmbito da perfeição, perfeição não é coisa de ser humano. E a rigidez da procrastinação para de bater tão forte dentro de nós quando a gente experimenta o errar.
o fazer, porque a gente só aprende errando, percebe? E sim, os nossos pais fizeram o que eles podiam. Eles não tinham como nos dar mais naquele momento. E aí sabe o que acalma os nossos corações? Eles nos deram a vida. Tudo que vem depois da vida é lucro. Percebe? Então eles deram o que eles puderam. E agora é com a gente. Mas é com a gente não se chicoteando, é com a gente diz, caramba, eu tô aqui nessa terra. Todo dia eu acordo e eu posso aprender uma coisa nova. Eu posso descobrir algo que eu não sei, eu posso me superar. Porque se tem uma coisa linda o nosso cérebro é programável. O que eu penso de forma rígida sobre algo pode se modificar. Eu posso me abrir. Eu só preciso fazer a ginástica certa. E aqui nesse espaço, através do meu trabalho, eu te trago a ginástica mental e emocional que você precisa. Só que a gente tem preguiça, né? A gente tem preguiça de pensar, de fazer as perguntas. E a gente acaba se acostumando com um lugar de sofrimento. E é isso que a procrastinação nos traz. A gente se acostuma. Eu sou assim mesmo. Eu atraso mesmo. E eu acabo encontrando culpados para esse lugar. Quando eu decido fazer escolhas e assumir as minhas escolhas, eu tô saindo dessa criança ferida, que ainda tá lá esperando que alguém resolva por ela aquilo que ela não aprendeu. E aí eu assumo esse lugar. Olha que legal que a Nádia tá trazendo. Eu só fui dirigir com 50 anos. Eu fiz a carteira de motorista com uns 30, mas só me permiti depois de 50. Olha que importante isso. Porque com certeza o ato de dirigir te associava a várias crenças, né? A várias crenças de incapacidade, a um lugar de não merecimento. Então, como é importante a gente entender que eu preciso abrir espaço dentro de mim para aprender o que eu não sei, para lidar com a dor e para entender o quanto eu mereço. Como é que eu faço tudo isso? Através das ferramentas de desenvolvimento pessoal, através dos cursos, através das leituras, através dos eventos, né? Então, nesse movimento todo, a gente vai encontrando essa estrutura para dar os próximos passos. Porque, minha querida, você não tá nessa vida para sobreviver, para aguentar coisas, para viver tristezas e sofrimentos todos os dias. Você tá nessa vida para aprender, para errar, para expressar e para viver a máxima potência que existe dentro de você. Se vocês tiverem alguma pergunta ainda sobre procrastinação, pode mandar aqui nos comentários. E vamos trazer um conto para a gente fechar a nossa manhã e abrir espaço dentro de nós para a gente olhar com mais amor para a menina que não aprendeu e lidar com a procrastinação. Vamos lá? Então respira. Abre espaço para o conto entrar, para o conto nos trazer uma nova perspectiva. A palavra do conto é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando pensam que está morta, ela cresce, renasce, floresce. Nasruddin era uma figura famosa no Oriente. Ele era curioso e era também marcado por frases de efeito e um jeito peculiar de se comportar. Porém, Nasruddin vivia um momento muito delicado na sua vida. Ele vivia atrasado. Não conseguia cumprir um único horário que seja. E o primeiro lugar impactado por isso foi o seu trabalho. Ele nunca chegava no horário, nunca conseguia cumprir o que combinava. E, consequentemente, por mais que ele fosse um bom funcionário, fizesse o que precisava ser feito, cada patrão que ele passava não aguentava por muito tempo. Nasruddin, infelizmente, não dá para te manter nesse trabalho. Não. Você precisa olhar
para isso, você tem que resolver essa situação. E ele era demitido. E foi ficando desempregado. Ninguém mais queria dar emprego para o Nasrudin porque ele não conseguia cumprir um único horário. E então, isso começou a afetar não só o trabalho, mas as relações. As relações de amizade. Porque ele marcava um compromisso com os amigos e não aparecia. Ou chegava muito depois. E os amigos começaram a se afastar e dizer: Nasrudin, não tem condição. Olha, a gente não pode contar com você, você nunca cumpre, você faz todo mundo ficar esperando. Eu me sinto ofendida, desrespeitada. E um a um, os amigos de Nasrudin foram se afastando. Naquela altura, ele estava sem trabalho e ele estava sem amigos. A sua esposa, que ainda estava a seu lado, falou: Nasrudin, nós precisamos resolver isso. Eu não estou aguentando mais. Ninguém quer ficar ao seu redor, porque você só se atrasa. Você não consegue cumprir um mísero horário. Se você não resolver essa situação, eu também vou embora. E naquela hora, Nasrudin estava cansado. Ele não sabia mais o que fazer. Ele realmente não sabia como resolver aquela situação. Então a esposa disse uma frase que fez Nasrudin pensar. Nasrudin, nós precisamos ter os nossos relógios alinhados. Nasrudin olhou para o seu relógio de pulso, olhou para o da esposa e descobriu o problema. Foi até um quartinho de ferramentas e voltou com um martelo. Ele percebeu que o seu relógio de pulso estava alinhado com o relógio da sala, que estava sempre atrasado. Pegou o relógio e deu uma martelada bem no meio dele. A esposa, muito assustada, perguntou: Nasrudin, mas o que é isso? O que você está fazendo? Eu estou cansado. Eu estou cansado de me basear nesse relógio, que está sempre atrasado. Chega. Pelo menos assim. Dessa forma, quebrado, por 2 horas no dia, esse relógio vai acusar a hora certa. Por apenas 2 momentos no dia, mas vai. E eu vou aprender a ajustar o meu próprio relógio. A mulher olhou impactada, mas ela entendeu. Sim. Os ponteiros estavam estagnados, batendo 6 horas. Em 2 momentos do dia seriam 6 horas. E a hora estaria certa. E Nasrudin passou a ele mesmo encontrar formas de regular o seu relógio, sem responsabilizar o relógio da sala pelo que acontecia. Dizem que muita coisa mudou quando ele mesmo se responsabilizou por seu relógio de pulso. Nasrudin e o Tempo, um conto da cultura sufi para vocês. E quem gostou, manda coração. Qual que é o relógio da sala em que você anda colocando todo lugar da procrastinação? Culpa é da minha mãe, a culpa é do sistema que me faz ter que cumprir certas regras e horários. Ou será que você está pegando seu relógio de pulso e entendendo o seu tempo? Tudo muda quando a gente entende que não é sobre os outros, é sobre a gente. E aí, eu quero destacar esses comentários da Nara aqui, que eu acho que são muito preciosos. Ela disse: ainda ontem eu conversava com meu noivo sobre isso. A grande dificuldade que tenho com a procrastinação e como isso é reflexo da minha infância. Essa live confirmou a visão que tínhamos. Que lindo, Nara. Eu fico muito feliz em te ouvir falando isso, porque é sobre isso. É sobre a gente entender aonde foi que não funcionou e aprender a partir dali, né? E aí ela fala: vejo que não tive uma grande estrutura na família e não culpo ninguém, mas quero melhorar a cada dia para que uma família bem estruturada venha de mim. Que lindo! E é sobre isso. A gente tem a oportunidade de fazer melhor,
de construir algo melhor para o nosso futuro. Mas para isso a gente precisa olhar com amor para o passado, a gente precisa resgatar, cuidar da nossa menina. E aí, meus amores, eu quero terminar a nossa manhã de poder te fazendo um convite. Se você sente que a procrastinação é algo que tem te impedido demais de fazer as coisas na tua vida e tocou em você como tocou na Nara essa relação com a tua criança interior e a procrastinação, talvez o que você precise nesse momento é dizer um sim para a imersão no colo do conto. Se você não sabe do que eu estou falando, do dia 20 ao dia 23 agora de abril, nós vamos estar aqui em Florianópolis, num lugar paradisíaco, no meio da natureza, pertinho do mar, para você cuidar da sua menina, para você poder trazer esses lugares de entender o que você não aprendeu, entender aonde doeu e, sobretudo, entender o merecimento. E nós vamos sim, a procrastinação é um dos temas do nosso evento, de forma prática, a gente vai olhar para esse movimento. E lá no meio da natureza, do lado de outras mulheres incríveis, como por exemplo Drica Nunes, que estará conosco, nós vamos olhar e cuidar dessa menina. Você vai estar em um ambiente seguro para colecionar essas perguntas, encontrar algumas respostas e ressignificar. Porque o que acontece nessas imersões, meninas, é muito poderoso. Nos leva além. Nós estamos com as últimas vagas. Se você sente no seu coração que você deveria estar com a gente, que isso vai fazer diferença na sua vida, coragem, menina. Me manda uma mensagem quando acabar essa live e diz: Dani, me conta mais, como é que eu posso viabilizar? Eu falo muitas vezes que abraçar uma ferramenta de desenvolvimento pessoal é igual marcar uma consulta, pegar a receita, passar na farmácia, comprar o remédio e tomar o remédio. É a mesma coisa. A contoterapia nos traz bálsamos e nos traz uma cura profunda e verdadeira que modifica a nossa história. E eu não estou fazendo isso porque eu quero te vender alguma coisa. Eu quero compartilhar com você algo que deu certo na minha vida e que vem transformando a vida das minhas alunas, porque eu entendo profundamente que nós mulheres precisamos olhar de verdade. E vou terminar aqui até fazendo um desabafo com vocês nessa live de hoje. Nós estamos em uma sociedade que tem olhado pouco com profundidade para o que tem que ser olhado. Hoje em dia você vai na terapeuta, na psicóloga tradicional, e muitas vezes você traz uma tristeza, você traz um lugar ruim. Se isso se repete, sabe o que ela te diz? Eu vou te encaminhar para o psiquiatra, você vai tomar medicação. E eu não estou aqui dizendo que não existam momentos em que isso precisa ser feito. O que eu estou dizendo é que isso tem virado um hábito. É mais fácil eu medicar, eu dopar, do que eu olhar de verdade, do que eu limpar o pus da ferida e curar. E o que eu acredito aqui é isso: a gente pode limpar o pus da ferida, a gente pode curar, a gente não precisa se entorpecer de remédio, a gente merece cuidar do nosso cérebro, a gente merece cuidar do nosso coração e ter uma vida mais leve. E existem ferramentas para isso. Se você quiser, eu tô aqui pronta para te ajudar. Muito obrigada, viu, por você estar comigo nessa manhã de poder. Essa live vai ficar salva no nosso grupo do WhatsApp, então se você não tá lá ainda, vai para lá para você poder compartilhar com as tuas amigas, com quem precise ouvir esse conteúdo. E se você sentir no seu coração que você quer estar no colo do conto, vem com a gente, porque você merece esse lugar. Agora, é aquele momento que vocês viram que eu tô de tiara de renda de Bilbo, tá, gente? Só em homenagem a Florianópolis. Eu vou fazer a minha pose e você vai printar essa tela, porque se essa live fez sentido pra você, você vai me marcar e vai colocar no seu perfil, que é para mais pessoas saberem desse movimento. Vamos lá? Ó, vou fazer minha pose com meu chazinho e você printa aí. Printou? Me marca que eu quero te repostar e vamos espalhar esse movimento de consciência, de amor e de transformação, porque o mundo está precisando muito de pessoas que tenham coragem de mergulhar. Obrigado pela companhia, uma segunda-feira incrível e seguimos juntas. Segunda que vem tem mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.